pessoal, BC Santista chegando para mais um vídeo para você. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like. Vamos caminhar para falar de Santos Futebol Clube. Obrigado pelo apoio de vocês ao nosso canal. Estamos há mais de 3 anos, aí, pouco mais de 3 anos, fazendo esse conteúdo de torcedor para torcedor. Então, fica aquele convite para você, se você está gostando. Venha ajudar o canal e mais, participe da nossa campanha KKKK rumo a 4.000 inscritos. E assim que nós chegarmos a essa marca, vamos estar sorteando uma linda camisa do Santos. E para você concorrer a ela, é simples, vá no nosso Instagram, BC Santista TV, e deixe seu comentário. O sorteio vai ser feito pelo Instagram, somente para quem for neste post e deixar seu comentário. Já entregamos 3 camisas para 1.000, 2.000 e 3.000 inscritos e eu vou ficar muito honrado de você estar recebendo essa camisa. Bom, vamos lá falar de Santos, né? O Santos que está no dia seguinte após a vitória sobre a Ponte Preta e que fez com que o Santos recuperasse a liderança do campeonato. A rodada ajudou, né? O Sport perdeu, o Goiás tropeçou, a América tropeçou e isso fez com que o Santos reassumisse a liderança da Série B. O Santos agora aqui vai estar se preparando para o próximo jogo. Já temos um grande problema, né? Guilherme se machucou ontem no final do primeiro tempo, sentiu a posterior da coxa esquerda e exames hoje mostraram que é uma lesão de grau moderado, né? E com isso ele deve estar, segundo o jornal, o portal Globo.com, pelo menos 2 rodadas fora. Então, já contra o Brusque, que é um dos temas que a gente vai estar falando, não vamos ter ele. Então, o cara, ele está tendo, a partir de amanhã, que o time descansou hoje, a partir de amanhã está trabalhando o time que vai enfrentar o Brusque. Quem vai jogar ali pela esquerda? No jogo ele colocou o Patrick. Eu acho que o Patrick foi razoável. O Santos tem que tentar outras alternativas. De repente aí joga aí, eu não sei como vai estar o Pedrinho, né? Mas joga de repente o Pedrinho para cair pela esquerda, pela direita e joga o Otero para a esquerda. Enfim, o Santos tem que procurar a melhor formação para estar jogando contra o Brusque na Vila Belmiro domingo. O jogo está programado para as 11 horas da manhã, mas já há informação que a Rede Globo entrou com um pedido para que alterasse o horário do jogo do Santos para as 16 horas para ser o jogo da televisão. Então vamos aguardar essa confirmação, mas a princípio, consultando agora, não há nada de oficial e ainda está como dia 19, domingo, às 11 da manhã, com a casa cheia. O Santos abriu venda de ingressos, foi atendido o pedido ao STJD e toda essa arrecadação que o Santos vai ter nesse jogo contra o Brusque vai para o Rio Grande do Sul. Eu achei que é uma alternativa interessante, porque o Santos vinha jogando sem o seu público. Mas não vai ter as receitas, mas vai ter o fator público no estádio. Isso é muito importante. Vai enfrentar o Brusque e assim, uma vitória vai fazer o Santos ir a 15 pontos, consolidando sua força na Série B rumo a uma campanha vitoriosa para o retorno à Série A. Mas o time do Santos, apesar da vitória ontem, ainda não convenceu. Eu acho que o time sofre, trabalha para ganhar por 1, 2 gols no máximo e administrar. É o jeito Carille de trabalhar pontos corridos. É o correto, não é o que eu aprecio, mas é o que ele está tendo com esse elenco que nós temos. E convenhamos, tem muito jogador devendo muita bola aí. Tem jogadores que poderiam estar entregando mais, né? Nós não temos um centroavante. Nós temos um meia de ligação, o Juliano, que ele joga uma partida bem e 2 não tanto. Então é complicado, sabe? Sempre com risco de lesão. E o Santos precisa criar uma melhor formação. De repente aí estrear o Serginho, sei lá. Precisa ver o que o Carille tem observado nos treinos. Então a gente deve ter novidades, durante alguma informação dessa mudança. Pode ser que ele faça uma mudança tática. De repente vai jogar aí no 3-5-2, no 4-4-2, enfim, vamos esperar, tá? Bom, e essa situação do Guilherme que nos deixou preocupados. Ele é o melhor jogador do Santos, artilheiro do ano, e que tem dado mais resultados. E sem ele o Santos perde muito, ok? Outra notícia lá do Santos é que o jogador Lucas Jaime, de 16 anos,
assinou seu primeiro contrato com o Santos. Ele chegou em 2022 no clube, né? E o contrato dele vai até 2027 com uma multa de 70 milhões de euros, algo em torno de 390 milhões de reais para qualquer clube interessado em adquirir o passe dele. Sendo sincero, ainda não observei ele, tá? Ele tem só 16 anos, então eu acho que é muito cedo para falar se ele vai ser um bom jogador, tá? Mas, segundo o pessoal, uma boa promessa. E o Santos tem que preservar seus direitos. Se pode ser um bom ativo, se haverá sondagem atrás dele, o Santos tem que trabalhar isso. Bom, e antes de encerrar o vídeo, eu quero estar falando com vocês. Vocês têm acompanhado, hoje é um dia muito triste para o jornalismo esportivo. Aliás, eu nunca vi uma situação dessa. Então, em poucas horas, nós perdemos 3 grandes profissionais da história do futebol e da história do esporte brasileiro, né? Vou começar falando aí pelo Washington Rodrigues, conhecido por Apolinho. Ele não é tão conhecido em São Paulo, mas ele é um monstro no Rio de Janeiro, tá? A nível de programas, a nível não só na parte de esporte, ele também tinha programas nas rádios. E o apelido de Apolinho foi porque ele sabia lidar com instrumentos novos, na época de tecnologia, né? Que seria o walkie-talkie, parecendo aqueles astronautas da Apollo, quando outros jornalistas carregavam caixas e caixas com fios, muitos cabos, e ele não, já estava usando a tecnologia. Então foi aí que veio o apelido de Apolinho. Informação do jornalista Mauro César Pereira, grande jornalista. E ele faleceu ontem, aos 87 anos, durante o jogo do Flamengo, que ele assistia em casa. Ele vinha tratando de um câncer. E segunda-feira dele ele viu o terceiro gol do Flamengo. O Flamengo venceu por 4 e suspirou. Então, desejo todo o conforto para a família. Ele foi muito importante, eu diria para você, na imprensa do futebol, principalmente do Rio de Janeiro, flamenguista doente, chegou até a ser técnico do Flamengo. Que a família tenha todo o conforto, tá? E de manhã nós recebemos, né, logo cedo, a informação que o jornalista Antero Greco, que já vinha em fase crítica e praticamente terminal, informado desde o fim de semana pelo Paulo Soares da ESPN, ele descansou. Ele vinha tratando um câncer, um tumor na cabeça desde 2022. Tem vídeos no YouTube a hora que ele passa mal, né? E também quando ele retorna dessa cirurgia, depois da rádio e da quimioterapia. Mas enfim, ele vinha sofrendo, tinha 69 anos, deixa a família, inclusive netos, tá? Esposa, filhos e netos. Mas quem não conheceu o Antero Greco, vai no YouTube, procura lá Antero Greco e Paulo Soares, um amigão. Que dupla incrível para apresentar o Sport Center com irreverência. Extremamente competente, ele foi um dos fundadores, entre aspas, né? Eles estavam na TV+, que se transformou em ESPN Brasil. Ele foi um dos primeiros a estar trabalhando lá na equipe do Trajano. E foi um sucesso, um cara muito bem articulado, com muita informação, com grandes fontes, trabalhou em jornais como o Estado de São Paulo. Realmente era muito bacana a química que dava o trabalho dele com o Paulo Soares. E fez do Sport Center, que é um dos programas de esportes mais conhecidos da ESPN Internacional, aqui no Brasil, ter a sua cara brasileira com o carisma desses dois. Vai fazer falta, assim, foi um dos também que eu senti muito a partida dele. E para encerrar, a terceira, cronista, jornalista, ator, apresentador, o que você quiser, árbitro de futebol, assim, uma simpatia incrível, um carisma incrível também nos deixou hoje, Silvio Luiz, aos 89 anos, nos deixou, e muitos não sabiam, né, que ele vinha fazendo, ele tinha o contrato com a Rede TV, mas ele fazia a apresentação digital do Campeonato Paulista pela Record pela terceira temporada, se não me engano, ao lado do Carioca e do Bola, que eram do Pânico, e vinha sendo uma experiência interessante, né? Ele sempre revolucionando. E trabalhou até o final da vida, né? E ele passou mal na final do Campeonato Paulista de Palmeiras e Santos no dia 7 de abril. Ele foi internado, etc. No meio da transmissão ele foi afastado lá. E depois voltou para casa, mas voltou para o hospital e acabou descansando hoje, segundo informações até por falência múltipla dos órgãos.
O Silvio Luiz marcou minha infância e minha juventude. Eu que acompanho futebol há muito tempo, né? E eu lembro quando ele estourou na televisão, porque ele trouxe uma forma diferenciada de narrar. Ele até numa entrevista falava que ele não queria narrar igual todo mundo narrava em rádio. Se o cara tá vendo a TV, tá vendo o que ele tá vendo. Então ele ia comentar ou narrar em cima do que ele estava vendo. Ele não gritava gol porque ele sabia que o público estava vendo o gol. Então ele falava, para identificar quem fez. Mas assim, ele chegou com esse carisma e com a equipe que foi montada com ele, com o saudoso Pedro Luiz como comentarista e o jovem na época Flávio Prado iniciando a carreira, fizeram na TV Record. Eu falo isso aí de 78, 79, 80, 81. Eles revolucionaram a forma de transmitir. Dividia assim, brigava pontualmente com o Luciano do Vale, até mesmo com o Galvão Bueno pela audiência. E eu falo para você, eles chegaram a liderar com todo aquele carisma dele. Por quê? Porque ele trazia o sarcasmo, o bom humor, sei lá, a ironia, sabe? Assuntos às vezes não tinha nada a ver com o jogo. Só deles estarem fazendo a apresentação, o jogo era só um detalhe, né? Então, eu lembro que, inclusive até comentaram hoje que teve um jogo Guarani e Português, que o jogo não tinha ninguém, até nem a torcida do Guarani foi no estádio, e eles bateram recordes de audiência com a forma deles conduzir. Chegou a ter um programa na Record chamado Clube dos Esportistas, lembro uma vez que ele anunciando o programa no meio de uma transmissão, ele falou, hoje vai ter nessa, sei lá, quinta-feira, o Clube dos Esportistas. Aí o Flávio Prado falou, o circo. Ficou aquele silêncio, ele falou, se você acha que é o circo, o único palhaço que tem lá é você. Então, assim, não tinha como não se divertir com essa figura. E ele passou pela Band, passou pela SBT, né, só não passou pela Globo. E foi através do saudoso Rui Viotti, meu xará, quando a Globo deteve os direitos da transmissão da Copa de 82, a Record, que vinha bombando em audiência, não ia poder transmitir. E o que aconteceu? Veio a ideia de fazer a transmissão pelo rádio, né? Da mesma forma que ele transmitia na TV e falava, você que está vendo na TV, abaixa os sons e acompanha a transmissão do Silvio Luiz na Rádio Record. Resultado, a Globo bombou na audiência, mas a Record liderava, mas de braçada, né, a audiência no rádio. E extremamente bem informado também. Ele de uma maneira muito sarcástica, ele questionava a política do futebol brasileiro, principalmente do futebol paulista. Foi 2 vezes candidato a presidente da Federação Paulista, chegando uma vez que estava com problema de combustível, racionamento, ele chegou de charrete, vestido do cartório, ele e o Flávio Prado para a eleição, para a presidência da Federação Paulista, que tinha 2 políticos que iam ser candidatos na época, e ele seria a candidatura, eu não vou falar de protesto, mas o anticandidato, o crítico ao modelo que existia. Então, isso era muito interessante, e as transmissões dele, jogos da seleção brasileira, era emocionante ver ele narrando. Então ele falava, é mais um gol da seleção brasileira, enche o peito, e a gente tinha aquele carisma muito maior que nós temos hoje com a seleção brasileira, estou falando de 70, anos 80. Então, é uma lenda, faz falta, me emociona porque me traz boas recordações, inclusive com o meu irmão, que eu já não tenho também, e a gente acompanhava muitas transmissões da Record. Eu lembro de jogos na Vila Belmiro, o Santos não tinha arquibancada do lado direito, então tinha umas casas que mostravam o pessoal. Então ele ficava perguntando quanto que tinha dado na Loteria Federal, das 18 horas, das 21 horas, o pessoal falava, ele ficava comentando, mostrando o pessoal, e era tudo diferente. Depois o Santos fechou aquela parte ali onde ficava a Sangue Jovem, fechou aquela parte da arquibancada, não deu mais para ver as casas. Mas as transmissões dele na Vila Belmiro eram espetaculares, tá? Eu vou guardar isso na memória. Quem não teve a oportunidade ou a chance, deve ter algumas coisas, alguns materiais dele no YouTube. Silvio Luiz, que Deus te receba, acolha e que conforte sua família. Você é uma pessoa que realmente, para quem hoje fala bastante de futebol, vive e se emociona com futebol e teve a oportunidade de acompanhar suas transmissões do Luciano, até mesmo do próprio Galvão Bueno, não tem como não lembrar
desse trio que foi sensacional, tá? Então, em menos de 12 horas, 3 grandes feras da cronologia esportiva foram embora. E fica aqui a homenagem do nosso canal. A homenagem, e deixe seu comentário se vocês tiveram a oportunidade de conhecer os três, né? No caso do Washington, mais o pessoal do Rio, etc. Porque São Paulo talvez ele não era tão conhecido como ele era no Rio de Janeiro. Grande o Washington Rodrigues, né? Também vai fazer falta para os cronistas do Brasil. Ok? E eu vou encerrar também falando para você, se puder, contribua com a nossa campanha do Rio Grande do Sul. Procure a agência do Correio. O Correio está pedindo, inclusive está no GE, no Globo.com, produto de higiene pessoal, produto de limpeza e alimentos não perecíveis. Mais do que roupas. Não que você não pode usar. Se for mandar roupa, manda muita meia, porque está chegando o frio lá. E vai demorar para se restabelecer a situação no sul. Mas está muito bonito a forma como o Brasil tem abraçado o Rio Grande do Sul nesse momento triste e que nós vamos superar. O grande povo gaúcho, que é parte do Brasil, que eu tenho assim, muitos amigos, gosto muito do pessoal do Rio Grande do Sul, e nós temos que abraçar como se estivéssemos abraçando qualquer outra população de qualquer estado da federação. Nós somos brasileiros e, acima de tudo, somos solidários. Vestimos e sentimos o que acontece com cada um. Nós temos que estar muito mais unidos, porque o que une o nosso país é infinitamente maior, algo que hipoteticamente pudesse nos dividir. Pelo contrário, o brasileiro é solidário. Faça a sua parte, procure os canais corretos, leve no Correio Doação, procure o Pix da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e faça o que você puder e divulgue aos seus amigos para contribuir. É muito importante, ok? Aqui é a ABC Santista TV. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixe esse convite se você está aqui pela primeira vez. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e vamos caminhar cada vez mais para falar do Santos, porque é gostoso falar do Santos e vamos trazer mais e mais conteúdos, tá? Um abraço a todos, até o próximo conteúdo, pessoal. Até mais!